Queridos, nós vamos ler em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, o Cântico de Simeão, como é conhecido esse texto, onde a palavra de Deus diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ó Deus, que momento maravilhoso esse, Pai, de lembrarmos do nascimento do teu filho, aquele que foi eternamente reservado pelo Senhor, ó Pai, para a nossa redenção. E queremos pedir que o Senhor nos ensine mais através da tua palavra. Que possamos assim, ó Pai, aprendendo a respeito do teu filho, glorificá-lo e bendizê-lo, como convém, como também vivermos de maneira adequada, correta e digna diante do Senhor, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Havia um motivo aqui muito claro para as palavras de Simeão. O texto no verso de número 5 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Fala a respeito das suas qualidades, dizendo que ele era um homem justo, era um homem piedoso e que ele esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele se lembrava das promessas que Deus já havia feito muito tempo atrás e que o povo agora aguardava como o tempo propício para que Deus estivesse concluindo a sua promessa a respeito da salvação, como consolador, ou salvador como consolador. O texto diz que o Espírito Santo havia estado sobre ele e revelara a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo, Jesus Cristo. O nome desse homem era Simeão, era o nome de um dos filhos de Jacó. O Simeão original, aquele lá do Antigo Testamento, foi uma resposta da oração de Lia. Ela orou pedindo um filho e o Senhor respondeu à sua oração. Ela o chamou de Simeão, que significa ele me escutou, porque Deus ouviu a sua oração. Nós não vamos encontrar na Escritura informações a respeito de Simeão. Esta é a oportunidade que nós encontramos aqui no Novo Testamento, falando a respeito desse homem. Mas sabemos que Deus respondeu à oração dele, à expectativa dele. Ele aguardava a consolação de Israel. Ele estava esperando o Messias e Deus o respondeu em oração. O verso 26 diz que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo
do Senhor. Simeão era um homem que não poderia morrer antes desses acontecimentos, ou antes desse acontecimento propriamente dito, ver o Messias. A palavra Cristo aqui é uma palavra grega, Messias. Ela literalmente significa ungido, sagrado. É o termo que é traduzido no hebraico por Messias, o Cristo, o Senhor. Qual é o testemunho que Simeão terá a respeito de Jesus quando ele encontra-o? Diz o texto que ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que lhe ordenava, diz o texto no verso 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. E aí vem aquilo que nós conhecemos como cântico de Simeão. Diz, agora, Senhor, pode despedir-me em paz. Despeça em paz o teu servo segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. É interessante que essa atitude de Simeão não foi uma atitude comum humana, mas o texto diz que o Espírito o moveu. Ele foi para o templo não por um motivo qualquer ou porque ele era acostumado a fazer algo assim, mas ele foi para o templo em Jerusalém no tempo certo em que Maria e José e a criança estariam lá. E o texto diz que Simeão imediatamente reconheceu a criança e quem ela era. Esse era um homem que tinha, pela bondade de Deus, uma percepção espiritual. Ninguém do templo, ou no templo, reconheceu a criança como Messias. Nem os sacerdotes, os rabinos, nenhum adorador chegou perto de Jesus e o reconheceu como Messias, a não ser esse homem. Ninguém parou para adorar a Jesus, mas este homem viu a criança e o reconheceu como o ungido do Senhor. Quais foram as atitudes de Simeão diante de Jesus? O texto diz que ele tomou Jesus nos seus braços, como alguém que acalenta uma criança nos seus braços. Você já imaginou, pode imaginar como que Simeão se sentiu tendo nos seus braços o Deus revelado entre os homens, aquele que era o cumprimento de uma promessa do Deus eterno, aquela pequena criança era o Redentor prometido. Isso deve ter sido uma experiência inigualável. E ainda ter a confirmação do Espírito Santo de que era verdadeiramente o Filho de Deus que ele tinha nos seus braços. E ele bradou em cântico de louvor. Ele faz uma alegre súplica. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Estas palavras de Simeão são palavras surpreendentes, em vários aspectos. Normalmente, nós esperamos que sejam ditas estas palavras ou palavras dessa natureza por uma pessoa idosa. Agora pode me levar. Contudo, a Escritura não fala que Simeão era um homem idoso. Nós sugestionamos isso pela forma com que foi dito. Somente nos fala que a ele foi revelado que ele não morreria antes de ver o Senhor Salvador. Agora isso ocorre. E essa criança é a encarnação do Deus da salvação. O que Simeão está dizendo? Ele está dizendo, Senhor,
Agora, pronto, está tudo certo. Se o senhor desejar, a partir de agora, o senhor pode me levar. Ele vive a vida que Deus lhe deu, aguardando o dia quando poderia ver o seu Redentor. Em sua mente, nada era maior e nada era mais importante e nada era mais aguardado do que o cumprimento dessa promessa de Deus para ele. Hoje eu tive o privilégio de compartilhar do Evangelho para alguém e essa pessoa aceitou Jesus. Uma das coisas mais agradáveis da vida da gente é apresentar a Cristo para alguém, mostrar a realidade dessa pessoa, mostrar para ela que essa pessoa ela é pecadora, ela não tem expectativas, mas que Cristo é a expectativa daquele que nele crê. E mostrar o Evangelho na sua simplicidade e essa pessoa dizer, eu quero isso para mim. Você quer entregar sua vida para Cristo? É tudo que eu quero, eu estou compreendendo isso. Você entende esse chamado do Evangelho? Entendo. Então vamos orar? Não dou conta de orar, eu oro com você. Eu te ensino a fazer isso. E quando essa pessoa se apresenta diante de Cristo, aceitando ao Senhor Jesus, é maravilhoso demais. E depois você poder dizer para essa pessoa a melhor das notícias que você tem agora é algo que nunca você pôde experimentar na sua vida. Você tem o Salvador na sua vida. Você conheceu o Senhor de maneira íntima. E agora você tem o Espírito de Deus na sua vida, que vai te conduzir. Você tem a vida eterna. Eu creio que a mente, o coração de Simeão, diante do seu Salvador, foi alguma coisa extremamente prazerosa. Deus estava ali endossando, confirmando algo dele diante dos olhos daquele homem. É interessante a gente observar que todas as vezes que nós vemos Jesus durante a sua humanidade, sempre nós vemos a glória da sua divindade demonstrada. Quando Jesus estava numa simples manjedoura, logo no seu nascimento, o texto diz que uma milícia de anjos veio dos céus e anunciou como o Deus encarnado e o louvou. E louvou ao Pai pela vida dele. Quando Jesus se submeteu ao batismo de João, veio uma voz dos céus proclamando sua origem divina. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando ele estava no deserto e foi testado, os anjos dos céus vieram e o serviram. Quando os inimigos vieram contra Jesus e tentaram matá-lo, ele foi habilitado a passar de forma vitoriosa diante de tudo aquilo. Quando Jesus foi cravado numa cruz, o sol se escureceu e a terra tremeu, e a glória de Deus foi percebida. Quando Jesus foi colocado numa tumba, anjos anunciaram a sua ressurreição. Sempre, em todo o tempo, Jesus foi visto e percebido como verdadeiro Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, aqui nós encontramos Maria e José trazendo seu filho ao templo. Sua oferta era de um homem pobre. Parecia ser apenas mais uma criança judia sendo levada ao templo. Mas o Espírito Santo trouxe este homem, Simeão, ao templo para dar testemunho de que essa criança era o Cristo, o Messias, o ungido, o Redentor. O verso de número 32 diz que ele é a luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Isso é maravilhoso demais, irmãos.
o testemunho a respeito de Cristo Jesus. Queridos, o Natal, o nascimento de Jesus, ele ocorre para nós, o povo de Deus, como um reconhecimento para a glorificação. Nós reconhecemos que Cristo veio, que Ele é um Deus maravilhoso e misericordioso, que veio para nos socorrer, porque somos pecadores e não somos dignos de estar na presença de Deus. E Cristo veio e cumpriu todo o propósito para que pudéssemos ter acesso ao Pai e pudéssemos hoje glorificá-lo pela salvação que Cristo alcançou em nosso lugar, a nosso favor. E eu espero, irmãos, que mais uma vez Deus possa nos dar a alegria de nos lembrar que Cristo é presente. Ele está presente na nossa vida. Que Ele é a nossa salvação e que nós o adoramos por tudo aquilo que Ele fez a nosso favor. E se fizermos isso, nosso Natal será verdadeiro. Será o verdadeiro Natal segundo os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Adoremos ao Senhor com alegria nesse Natal. Obrigado, Deus, porque a tua graça é infinda. O teu amor não tem como medir. A tua misericórdia se estende e aumenta e alarga. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu Filho Jesus. E nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque Jesus veio ao nosso mundo, porque Ele nasceu. Esse teu Filho veio para nos socorrer e nos socorreu. Ele veio para nos salvar e nos salvou. Ele veio, ó Pai, para ser glorificado e nós o glorificamos e agradecemos ao Senhor. Ó Deus, permita que o Natal do teu povo seja o verdadeiro Natal na tua presença, um tempo de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus.